você não está disposto a investir no seu próprio negócio, por que o cliente deveria investir naquilo que você está vendendo? E você seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Me Chama de Marketing. Eu sou a Fernanda Del Giudice, estou aqui no episódio 36º com ela, que vocês também já conhecem, né, para essa altura aqui do campeonato. Mas, enfim, não custa se apresentar para caso alguém esteja chegando aí pela primeira vez. Se apresenta aí, Ivan. Olá, eu sou a Vanessa Alckmin. E a gente está no episódio de número 36 mesmo, 36º episódio já, né, Fê? Mantendo a constância desse podcast, eu tenho certeza que esse não é o primeiro que você está vendo, você já assistiu bastante, já assistiu outros também. Seja muito bem-vindo a mais um. E se você não assistiu por acaso, se for o primeiro, tem 35 na fila para você assistir. Assistir esse, pode maratonar, assim, pode maratonar mesmo, que vai valer a pena, isso a gente garante. E aí hoje a gente vai falar sobre tráfego orgânico e tráfego pago. Qual que é a diferença? O que é isso, né? E aí, importante frisar, né, Fê? É trafegou, não é traficou. A gente não tá falando aqui de tráfego pago, nem de tráfego orgânico. Nada ilícito tá aqui, você vai encontrar nada ilícito nesse canal e na nossa empresa, absolutamente nada. Então é tráfego orgânico, tráfego pago. O que é, quando usar cada um deles e como usar mesmo, a gente vai ver agora nesse episódio. Então, o tráfego, com E, né, bem frisado, é uma brincadeirinha, né, que o pessoal aí, quem não conhece essa palavra, acha que tá falando realmente de outra coisa. Mas aqui a gente tá falando do oxigênio de qualquer negócio. E por que oxigênio? Vamos imaginar uma loja de rua, né? Eu tô querendo abrir uma loja de sapatos na rua. Então, poderia ser em qualquer lugar. Mas qual que é uma das primeiras coisas que eu vou ter que considerar? Onde é que vai ficar essa minha loja? Então, se eu vou estar ali numa rua onde o fluxo de pessoas ele é pequeno, por exemplo, as pessoas não vão ver que existe uma loja de sapatos, logo não vão entrar para comprar, não vão ver os produtos maravilhosos que eu tenho lá dentro. Por mais que eu tenha bons vendedores, eu tenha uma vitrine linda, eu tenha tudo perfeito. Mas as pessoas simplesmente não estão sabendo da existência daquela minha loja, dos produtos que eu tenho, logo eu não consigo vender nada. Então, esse é o primeiro passo. E eu tenho que trazer pessoas para o meu ambiente de venda. Né? Não necessariamente preciso fazer a venda ali logo no primeiro momento, mas no mínimo as pessoas têm que ver a minha vitrine para eventualmente elas decidirem se elas se interessam por aqueles produtos que estão expostos ali ou não, se eles são adequados para elas ou não, enfim, né? Eu posso ter uma loja de sapatos. Eu posso ter uma loja, por exemplo, de sapatos masculinos, então as mulheres, o público feminino que passasse ali não fosse se interessar. Mas de qualquer forma, eu preciso ter essas pessoas sabendo que essa loja existe. E aí a gente traz esse mesmo exemplo para qualquer lugar. Seja num shopping, a mesma coisa. Por que as lojas, inclusive para os lojistas, pagam muito mais caro para estar dentro de um shopping? Porque você tem uma concentração de pessoas que estão com a cabecinha pronta ali pensando em tirar o cartão de crédito da carteira para comprar alguma coisa, e você consegue com isso chamar mais atenção. E o mesmo princípio, que é o que a gente vai falar aqui hoje, ele vai ser aplicado na internet. Então tem até a Sabrina Nunes, ela fala que a internet é a rua mais movimentada. E é verdade, porque é melhor ainda, né, do que você tá dentro de um shopping, onde você tá numa rua que tem muito movimento, você tá na internet também, né? Então você pode ter um negócio que é só digital, um negócio que é digital e físico ao mesmo tempo, mas de qualquer forma, hoje, em 2024, não existe negócio que vai sobreviver sem esse tráfego online, que é o que a gente vai focar aqui no episódio, né, Van? Exato. Mas muito bem lembrado, né, Fê? A gente pensar nos negócios físicos, e assim, a gente às vezes leva muito pro digital, e aí quando surge essa palavra, né, tráfego orgânico, tráfego pago, a gente não faz a menor ideia do que seja.
Porque a gente está pensando nesse contexto esse é um contexto do marketing para a internet, que eu não faço. O dono de negócio pode pensar que eu não sei como é que funciona, isso daí é uma coisa que eu não sei. Mas quando a gente lembra que tudo vem do off ali, e quando a gente está falando desse tráfego mesmo, que a gente quer levar, né? Você tem um negócio, você tem que levar essas pessoas para o seu negócio. Então, tem que acontecer esse tráfego de pessoas, né? Para o seu negócio físico. Quando a gente pensa nisso offline, fica muito mais claro. Então, todo negócio precisa ter pessoas indo até ele, chegando até ele, sabendo da existência, né? Indo até lá, e aí na internet a gente faz o indo até lá, pode ser indo a um site, indo a uma rede social, o que está nesse contexto ali de internet mesmo, desse mundo online, mas uma loja física seria levar as pessoas para esse lugar mesmo, né? Então, por exemplo, shoppings são espaços com alto tráfego de pessoas, né? Muita gente ali, por isso é mais caro. Então, trazendo do contexto offline para o online, fica mais claro da gente entender o que é e a importância disso, né? Então, nós somos aqui, a gente ali dentro da nossa metodologia de criação de conteúdo, a gente, se você, né, já assistiu os outros episódios, você já deve ter nos ouvido falar que a gente usa o pago para potencializar o orgânico, né? Nós não somos nem só de um lado e nem só do outro, assim. A gente entende que dá para acontecer uma mistura entre os dois para potencializar esse resultado. Mas se você não entende a importância da palavra, da estratégia de levar pessoas para o seu negócio, você vai ficar, principalmente na internet, por sim ser muito democrática, né? Ser um espaço que a gente consegue começar ali com zero investimento ou com um investimento muito baixo, você vai entender que não precisa investir. E é errado esse pensamento, né? Simplesmente não preciso investir porque eu começo uma rede social de graça, eu crio um site quase de graça, então eu não preciso colocar dinheiro. A máquina vai começar a rodar por si só. Nós temos excelentes resultados, né, com a gente, com os nossos clientes no tráfego pago, fazendo essa produção de conteúdo para gerar mais no tráfego orgânico, fazendo essa produção, essa comunicação mesmo, né, ali através de conteúdos para as redes sociais, de forma que a gente consiga alcançar mais pessoas no orgânico. A gente tem excelentes resultados, clientes com excelentes resultados nisso, mas a gente entende que é preciso potencializar também, né? Que a gente consegue fazer essa mistura. Aí só também, não sei se eu já antecipei um pouco, né? Mas no online a gente teria esses dois tráfegos. A gente teria o que a gente chama de orgânico e a gente teria isso que a gente chama de pago, né? Então, o orgânico, o não pago, é isso que é, de certa forma, natural. A gente, obviamente, tem as estratégias, né? A gente precisa construir marca, entender o que a gente vai comunicar, para entender o que a gente vai produzir ali para aquela rede social, ou mesmo em um site, numa campanha de e-mail marketing. A gente tem que entender isso, sempre que a gente fala de produção de conteúdo, mas o orgânico é aquilo que a gente espera que aconteça sem que você coloque diretamente um investimento de dinheiro nisso. Mas sabendo que você está investindo o seu tempo, você está investindo a sua atenção, a sua energia, sempre quando a gente está falando de comunicação online. Porque aí, inclusive, o mesmo canal ele pode funcionar tanto numa via orgânica, ou seja, onde você não vai investir, você vai receber aquele tráfego vindo dali de alguma forma sem pagar nada, ou esse mesmo canal você também pode pagar. O Instagram é um exemplo, a gente pode usar postando normalmente, né, sem investir nenhum dinheiro em tráfego, como a gente pode impulsionar os nossos posts. Um influenciador, você pode contratar um influenciador para fazer uma campanha para o seu produto, ou ele pode fazer uma mídia espontânea ali, usou, gostou e divulgou de forma orgânica. Então é o mesmo canal, o que vai mudar mesmo é se tem investimento em dinheiro ou não. E isso, essa possibilidade da gente hoje conseguir chamar a atenção das pessoas sem ter que colocar grana, é algo que não tem precedentes, porque você já... um negócio tradicional lá atrás, né? Como é que você divulgava isso? Você tinha TV, você tinha rádio, você tinha outdoor, tinha as páginas amarelas, né?
E tudo isso é pago, tudo isso tinha um custo. No mesmo panfleto, você vai ter que fazer o panfleto, você tem que ter a pessoa para entregar. Então, antigamente você não tinha tantas opções assim como a gente tem hoje. O Google, depois que o Google chegou, depois que as redes sociais chegaram, mudou completamente o jogo, assim. Então, tornou muito mais democrático. E tem gente que reclama, fala, ai, esse Instagram não entrega mais nada, não funciona isso aqui, minha criatura é de graça. Você pode ter resultado de graça se você souber fazer. E aí, por que não? Você tá fazendo, acertou a mão lá, por que não colocar dinheiro para fazer com que seu conteúdo, aquela sua mensagem, ela chegue a mais pessoas? Aí, claro, né, Van? Tem um jeito de fazer isso que a gente vai falar aqui, que não é fazer panfletagem, não é pegar o seu panfletinho lá que você tava entregando na rua e levar pro Instagram. Não é assim, é feito diferente, mas funciona igual. E é exatamente isso, né, Fê? Às vezes a pessoa trava uma briga com o algoritmo ali, fala que o algoritmo é o pior dos vilões da vida dela, tá acabando com a vida dela na internet, e são as pessoas que não entendem, é a ferramenta que não dá resultado, mas as pessoas não sabem fazer direito, né? O que a gente mais vê, principalmente, às vezes o negócio que nasce para a internet, ele acaba, mesmo com falhas, que a gente poderia até citar, que são várias, ele acaba tendo já uma identidade um pouco mais digital. Agora, muitos negócios, que são negócios físicos, às vezes que já existem há bastante tempo, quando vem para o digital, comete os erros mais básicos e são muito comuns entre todos eles. E o principal se resume nessa panfletagem digital. Então, se a gente fazia panfletagem na rua ali, se você fazia isso na porta... né, não sei que tipo de resultado que dá isso, assim, ainda mais hoje em dia, mas se você estava acostumado a fazer isso ali na sua vizinhança, no seu bairro, você acha que tem que fazer o mesmo na internet. Então você cria uma conta de Instagram, por exemplo, e fica só falando, olha meu produto, como é que ele é lindo, meu produto é bom, meu produto é o melhor, meu produto faz isso, e isso daqui também, e esse é o diferencial, e meu produto, e ninguém realmente vai te escutar. Você não vai falar sobre o seu produto, sendo que você precisa vender? Claro que você vai falar, obviamente que você vai falar, mas vai falar da maneira correta. Você vai falar da forma que precisa ser falado, né? Da maneira, usando as estratégias corretas, sabendo em que ponto entra em cada parte da sua comunicação ali, onde está o seu cliente em potencial, então que tipo de mensagem ele precisa receber para primeiro chamar a atenção dele, depois para que ele escolha te seguir, te acompanhar, para que ele vá entendendo que ele tem um problema, que precisa daquilo que você oferece, até o ponto de entender mesmo que existe, né, uma solução para aquilo que ele precisa e cogitar você tomar a decisão de comprar. Tem todo um caminho que, em resumo, seria esse, né? Então, não é só fazer essa panfletagem digital e depois dizer que não funciona, que não dá certo. E a gente tem essa rede social hoje, como a Fê muito bem disse, que é gratuita, né? Então, a internet é a rua mais movimentada, você vem, mas se você vir com essa cabeça de fazer tudo, eu quero tudo de graça, eu não invisto, eu não faço, ou eu faço também a mesma coisa que eu faço no online aqui no offline do meu negócio, você desperdiça o potencial disso. Porque se você aprendeu a se comunicar na internet de uma maneira que está chamando a atenção das pessoas, está gerando desejo para o seu produto, deixando essas pessoas conscientes que ela precisa, né? Essas pessoas precisam daquilo que você faz, gerando um desejo para o seu produto e fazendo com que comprem de você mesmo, se você achou uma forma de fazer isso orgânico, então sem colocar dinheiro, nada, imagina se você potencializasse isso colocando ali uma verba para que esse conteúdo fosse distribuído, por exemplo, para alcançar as pessoas certas. Então, se algo já deu certo, a gente consegue entrar com o pago ali, a gente consegue pensar num valor que a gente pode investir para potencializar esse resultado. Por isso que a gente sempre fala, e você com certeza já deve ter nos ouvido falar, o pago potencializa. A gente primeiro testa se deu certo. Deu certo aqui no orgânico? Funcionou? O algoritmo, que é o vilãozão lá,
espalhou o seu conteúdo, então alcançou muitas pessoas, a mais da sua média, engajou muita gente, gerou clique no link da bio, gerou conversa no direct, gerou venda efetiva para você ali, orgânico, aconteceu isso sem você fazer nada. Então, por que não a gente vem e potencializa esse resultado? E vamos combinar que se você não está disposto a investir no seu próprio negócio, por que o cliente deveria investir naquilo que você está vendendo? É uma... Imagina, assim, se você não está disposto a investir um pouco que seja, porque você não precisa colocar rios de dinheiro. Se você fizer da forma como a gente recomenda, ou seja, primeiro você vai testar em um pouco mais de quantidade para ver qual que é a mensagem que vai... os conteúdos que vão funcionar nas suas redes sociais. Claro que você não precisa fazer tudo isso de teste se você sabe o que você vai comunicar antes, né? Então, a gente, por exemplo, aqui faz todo um trabalho de estudo de marca, de planejamento para posicionar essa marca, para extrair os pilares aí, que são 10 pilares que uma marca tem. Então, a gente extrai e constrói isso para os nossos clientes e depois a gente vai comunicar no 10º pilar do nosso método, para quem não ouviu falar ainda, né, que é o Guia da Alma da Marca, que é como a gente trabalha aqui. A gente vai pegar esses 9 pilares de marca que a gente construiu e comunicar no 10º. Então, torna, inclusive, a comunicação como um todo muito eficiente, seja ela orgânica, seja ela paga. Aí tem uma outra etapa, que é justamente eu vou pro orgânico e aí eu testo aquilo que tem mais aderência ou não com o meu público e quais mensagens estão me gerando mais, seja se eu tenho um consultório, quais tipos de conteúdos que estão me gerando mais contatos ali, mais pessoas entrando em contato no WhatsApp para marcar uma consulta. Se eu tenho um restaurante, quais são os tipos de postagem que eu estou fazendo que está atraindo mais pessoas para o meu restaurante. Então eu vou metrificando, olhando isso, e aí se aquilo já deu certo, ou seja, eu já testei de graça, eu vou colocar dinheiro para alcançar mais gente. Então eu torno inclusive o meu investimento em tráfego muito mais eficiente quando eu faço dessa forma estruturada. Mas ainda assim tem investimento e tem que ter. E não só investimento na mídia, mas investimento em ter bons profissionais para fazer ali esses conteúdos. Porque é o que a gente fala também, né? O orgânico, o tráfego em si ele é gratuito, mas você tem uma estrutura por trás, então ele tem um custo-benefício, mas você tem que ter alguém que vai fazer a arte, que vai fazer o vídeo, que vai pensar em toda a estratégia, que vai escrever. Então você tem uma estrutura funcionando por trás para fazer com que aquela comunicação seja eficiente. Não adianta só investir em mídia paga também. Então, o orgânico não é gratuito, tá? Não confundo, mas com certeza é o melhor custo-benefício que você vai conseguir fazer. Exatamente. E a gente pode, então, trazer assim, quais são os benefícios de cada, né? Ver o que a gente consegue, o que a gente pode esperar de cada um, do orgânico e do pago. Então, orgânico, começando pelo melhor custo-benefício, né? Então, melhor custo-benefício, como a Fê bem disse, não é de graça. Sempre tem investimento de tempo, de energia, ou até mesmo de dinheiro em uma equipe, em alguém para produzir. Ou você, que se for fazer, é seu tempo ali que está também contando, tempo é dinheiro. Que vale também muito, com certeza absoluta. O pago é o colocar o dinheiro mesmo nisso, né? Então a gente tem, quem chega, né, essa audiência orgânica que está ali, que está interessada, que consome, que engaja, que indica, é normalmente uma audiência que ela está mais qualificada, né? Então alguém que chega, por exemplo, no seu Instagram porque viu algo que falou muito com ela, que diz muito sobre ela, que ela gerou muito desejo, ela começa a te seguir, ela tem um potencial de ser mais engajado nesse tipo de conteúdo que você e de já comprar também, né? A gente vê muito assim, trabalhando com os clientes que e de comprar. O público que vem ali de uma via orgânica, ele tende a ser realmente um público mais comprador, né? Mas a gente não pode depender só disso se a gente quer crescer, mas tende a ser. Exatamente. Então é esse tipo de audiência e vai comprar muito mais. E enquanto existir o interesse, há também uma atração de clientes. Lembrando sempre que
a gente fala muito né, a moeda do século é a atenção. Então, é o interesse que você consegue despertar nas pessoas ali. É o quão interessante você consegue ser nesse conteúdo para que a pessoa pare, veja, queira aquilo ali e entre para sua base de pessoas. Não vou nem falar de seguidores, porque já é um nome meio, né, seguidores, mas para que ela entre para sua base de pessoas que acompanham o seu trabalho ali numa rede social que seja. Então, seria... Desculpa, Van. Não, que eu ia Pode falar falar, também que às vezes as pessoas ficam muito noiadas com seguidores e tem alguns tipos de negócios que você vai ter esse alcance orgânico que é muito importante, mas não necessariamente as pessoas vão te seguir antes de comprar. Então elas podem seguir ou não, mas você está alcançando. Então, tradicionalmente, assim, você não vai ficar seguindo um perfil de restaurante, mas não quer dizer que você não está sendo impactado por aquele conteúdo e em algum momento você gostei disso aqui, vou salvar e depois eu vou lá ver. Mas você não necessariamente seguiu. Então, o mercado digital já funciona, que é onde a gente mais trabalha mesmo, né, Ivan? Ele funciona um pouco diferente. Realmente, aí o seguidor tem um peso maior, mas os mais tradicionais não necessariamente você precisa se preocupar tanto com esta métrica, mas muito mais com quanto de pessoas você está alcançando, com que frequência você está alcançando essas pessoas também, porque não basta se alcançar uma vez, que aí elas estão vendo a sua mensagem uma vez após a outra. Se elas seguirem, é lógico que isso é muito bom, mas essa não é o único fator ali que pode te gerar uma venda, porque aí depois você pode entrar com tráfego pago e alcançar ela no remarketing, então ela já viu, ela já foi impactada, você vai lá, você mostra novamente o produto que ela se interessou, e ela não precisa te seguir para você fazer isso, você consegue fazer com pago. Se você fica só no orgânico, exatamente, você não consegue. Então, por isso que o News 2, assim, é o melhor dos mundos, né? Você tem muito mais eficiência. Eu mesma já passei por um restaurante, falei, quero vir aqui, e aí entro sim no Instagram, porque eu quero ver que tipo de comida é servido, que tipo de ambiente eu quero ver a vitrine sobre, não necessariamente seguir, exatamente, a vitrine, por isso que precisa ser muito bem construída, gerar esse interesse, gerar esse desejo. Não necessariamente eu vou seguir a página, mas eu lembrei, eu gostei, eu entrei no Instagram, eu vi, tô na minha cabeça que é um potencial lugar que eu quero conhecer e entrei, né, e aí tem toda a estratégia, obviamente, mas que a gente não vai aprofundar aqui nesse podcast, mas eu lembrei, e aí com o tráfego pago, né, a empresa consegue saber, olha, a Vanessa, falando bem, de uma maneira bem didática, a Vanessa entrou aqui no Instagram, ela gostou, ela viu, então, ou ela entrou no nosso site, mas ela não seguiu, deixa eu mandar um lembrete pra ela aqui, de que a gente tá aberto tem happy hour, ou que hoje tem um prato especial. Isso. Consegue me atingir de alguma forma, me alcançar de alguma forma. E você não consegue fazer isso com o orgânico. Porque passei. Não consegue. Mas o orgânico é importante porque eu passei por ali. Quando eu passei por ali, o pago me capta para me usar ali para frente, para mandar para mim algo que vai fazer com que eu realmente queira ir a um lugar. E isso já aconteceu comigo, por exemplo, né? Principalmente com restaurante é um bom exemplo, mas não apenas com salão de beleza. Então eu queria fazer mechas no cabelo, encontrei uma pessoa, aí entrei no Instagram, gostei. Mentira, aí, enfim, eu não lembro exatamente qual foi o processo, mas eu queria fazer, acho que eu vi uma foto no Explorar ali, entrei no Instagram, aí sim entrei no Instagram, vi tudo, gostei e fui até o local, né? Mas também não necessariamente segui, mas eu gostei, fui impactada, vi e segui, né? Então, isso realmente acontece, a gente não pode negligenciar o trabalho bem feito ali do conteúdo, né, de entender marca, de construir marca, produzir uma comunicação que é baseada nisso, para que quando a pessoa te encontre, ela te considere, mesmo que ela não te siga. Então, por isso que o que a gente quer dizer é que a métrica apenas de seguidor não é uma métrica que, para muitos negócios, é aquilo que é o mais indicado de olhar, né? Você pode conseguir clientes que não necessariamente vão se tornar seguidores. Por mais que nós somos, né, especialistas nessa parte de tráfego orgânico, dá para dizer, porque a gente trabalha com redes sociais, mas a gente não trabalha mesmo
só com isso, porque a gente sabe que é como se você tentasse andar com uma perna só, entendeu? Vai faltar coisa, a gente não consegue fazer ali, alcançar essa pessoa em todos os estágios de compra com isso, mesmo que ela seja um seguidor, a gente não consegue falar com ela, talvez no momento que seja mais oportuno para ela comprar, então como o exemplo que a gente deu aqui do restaurante. Sei lá, para um restaurante, será que não é interessante eu fazer anúncios ali mais perto da hora do almoço, por exemplo, num delivery, né? O iFood faz muito isso. Vou ter ali campanhas rodando mais em horários onde as pessoas vão estar realmente com fome, né? E aí eu posso fazer um cupom de desconto. Então, esse tipo de comunicação super segmentada somente é possível fazer com pago. Porque aí eu consigo escolher melhor o público, eu consigo escolher melhor o horário, o sexo das pessoas com quem eu vou falar. O orgânico a gente não tem controle. E mesmo com a nossa própria base, a gente sabe que nenhuma rede social entrega para 100% das pessoas que estão acompanhando. Então a gente não tem tanto controle dessa mensagem a ponto de achar que é só isso vai ser suficiente para crescer um negócio, né? Se você quer ser influenciador, aí é outra história, mas a gente está falando aqui para donos de negócios, ou seja, que querem usar as redes sociais de forma estratégica. Tem que ter as duas coisas acontecendo ao mesmo tempo, um potencializando o outro. Onde o orgânico não alcança, ou não faz sentido ele acontecer, o pago entra. Porque não faz sentido eu ter lá no meu perfil de Instagram um monte de panfletos, como a Van falou. Mas às vezes, em algum momento, a pessoa que já interagiu ali, ela já está na minha base, ela já entrou no meu site, ela já colocou o produto no carrinho e não comprou, e faz todo sentido eu ir lá e fazer uma campanha de remarketing para ela, bem direto ao ponto, bem panfleto mesmo. É tipo, olha, teu produto tá aqui, eu vi que você não comprou, tá aqui um cupom de 10%, ou se você comprar hoje, você vai ganhar tal. Aí você consegue ter uma comunicação bem focada em venda, que não vai estar no seu Instagram, porque não faz sentido. E não faz sentido para aquele cliente. Então tem vantagens, muitas vantagens também, né, da gente unir. Não faz sentido estar na sua vitrine, né, Fê? Como você bem disse, né? É uma vitrine, não vale a pena estar ali dentro da sua vitrine. E uma coisa também interessante, Fê, que para os nossos clientes, né? Você disse que somos especialistas em tráfego pago, somos. Mas para os nossos clientes, orgânico, toda hora eu confundo, tráfego orgânico, somos especialistas em tráfego orgânico, mas para os nossos clientes, a gente inclusive dentro da nossa estratégia consegue acrescentar conteúdos para a gente validar e aí sinalizar para o gestor de tráfego, por exemplo, da equipe, falar, olha, esse conteúdo aqui foi muito bom, ele está nessa etapa, nessa fase, ele pode ser usado dessa forma. Então, quando a gente pensa a nossa estratégia macro, mas ali dentro do nosso calendário mesmo, no que vai dia a dia, a gente consegue encontrar um espaço de conteúdo para a gente validar, conteúdo validado, e aí entra o tráfego. A gente sinaliza e entra o tráfego e a gente consegue potencializar esse resultado. E validar para vários tipos, para várias etapas da jornada. Então, um conteúdo que funcionou muito bem para atrair gente para o perfil, para alcançar pessoas novas, um conteúdo que funcionou muito bem para aumentar ali a consideração de um produto, ou que funcionou bem para vender, né? Redes sociais, normalmente, ela não vai ter essa função em si mesma, mas às vezes a gente identifica um conteúdo que vai muito bem e dele gera muitas vendas também, né? Se for bem feito, se for feito com essa cara que a gente está falando aqui de orgânico, no sentido de ter carinha de conteúdo e não carinha de panfleto. Mas às vezes a gente precisa do panfleto, nós não vamos enfiar lá no meio da rede social, nós vamos colocar no que muita gente chama de dark post, né? Então vai somente o tráfego entregar para quem tá pronto para receber aquele tipo de mensagem. Mas mesmo esses conteúdos, né, Fê? Mesmo que a mensagem seja uma mensagem de panfleto, às vezes aí não vai ter a carinha, né? Então, ele pode não ter uma carinha de panfleto, que normalmente é o que a gente faz mesmo, né? Quando a gente tá falando, por exemplo, esse teste, a gente sempre fala, olha, isso daqui tá interessante, teve esse resultado aqui no orgânico, ele pode ter esse resultado aqui no pago. Não tem uma carinha de panfleto, mas é uma panfletagem no sentido que a gente tá falando, de vai ter um compre, vai ter um se cadastre, vai ter algo que vai gerar a venda, né? Mas não necessariamente tem que ser
uma imagenzinha ali de o cara completamente sério, um vídeo todo scriptado. Pode ser aquele conteúdo que tem carinha de que o especialista, o dono da empresa, o rosto da marca, ele mesmo pegou ali, fez alguma coisa, postou, né? E aí tem esse viés já, a gente tá falando para um nível de consciência que tá mais maduro, né? Nesse estágio de relacionamento. Tem o objetivo de gerar uma venda, sim. Então a gente tá falando fundo de funil, a pessoa tá muito consciente, mas não necessariamente visualmente vai ter a cara do panfleto. Embora seja este conteúdo, sim, que precisa ser feito, que é esse conteúdo direto. Às vezes a pessoa precisa receber essa comunicação direta para que ela tome uma ação, para que ela seja lembrada, para que ela saiba até, né, que a gente vende algo. Então, né, a pessoa no nosso perfil mesmo, né, Fê? A pessoa pode entrar ali e tá consumindo e tá engajando, mas o que as meninas fazem? Nossa, se as meninas tivessem um curso de produção de conteúdo baseado numa metodologia que eu vou conseguir mostrar quem eu sou de verdade para o mundo e ao mesmo tempo gerar resultados. Se as meninas tivessem um curso assim, como que as pessoas vão saber que a gente tem, se a gente não falou que a gente tem, né? Então precisa desse momento, dessa comunicação mesmo. É isso que é a estratégia, né? A gente pensa realmente em, como eu falei, da marca, une com o que eu preciso comunicar, qual que vai ser o foco da minha estratégia para esse mês aqui. Eu tô precisando aumentar minhas vendas, eu percebi que, na verdade, o que está acontecendo é que eu não estou vendendo tanto porque eu não estou alcançando, eu esgotei meu público. Então a gente olha para isso tudo e aí a gente vai mapear, eu vou ter que falar então um pouco mais com o público desconhecido. Então a comunicação aqui desse mês, os posts desse mês, os conteúdos como um todo, eles vão focar mais nisso. Eu vou falar um pouco com o pessoal também, eu não posso deixar de vender, então eu tenho que falar com quem já está mais preparado. Então isso é estratégia que não tem receitinha pronta, né? Você vai falar, ver fórmula, não tem. A gente tem metodologia, que é o que a gente usa, mas é pensado caso a caso, mês a mês e conforme as métricas, tudo que os dados estão mostrando, a gente vai mexendo o ponteiro e apontando o canhão aí para onde é mais necessário, né? E a gente está falando muito de Instagram, né, Van? Mas tráfego de redes sociais, por exemplo, TikTok. Hoje o TikTok é uma ótima forma de você gerar esse reconhecimento de marca, ou seja, de você entrar na frente de pessoas que nunca te viram na vida. Então é uma rede social que consegue gerar um tráfego orgânico grande, uma quantidade maior até do que o Instagram. O Instagram ele nunca foi muito bom para isso. Verdade seja dita, depois que o TikTok apareceu, eles apareceram com os Reels, a coisa melhorou. Então, hoje é mais fácil. Não, que tem um mecanismo de busca. Outras redes que são muito boas também para você fazer essa atração de forma orgânica são redes que têm esse mecanismo de busca por trás. O próprio YouTube aqui, como a gente tá agora. Então, se você vai lá e você digita na lupinha uma palavra-chave, vão aparecer vídeos relacionados àquela palavra-chave para você. O Pinterest funciona dessa mesma forma. Então tem alguns negócios que funcionam muito bem no Pinterest. Se você souber usar, né, saber como é que funciona a ferramenta, qual que é o racional por trás ali do usuário na hora que ele está navegando, como é que funciona, você consegue usar também. O próprio Google. O Google você tem como usar ele também de forma orgânica, ou seja, tem um site, um blog onde você vai ranquear para palavras-chave e vai aparecer. E aí a vantagem de você fazer nessas redes que eu falei, que tem esse SEO aí por trás, né, esse mecanismo de busca, é que uma vez que teu conteúdo ranqueou bem e você consegue, né, fazendo ali, você tem táticas por trás para fazer com que esses conteúdos ranqueiem bem, você consegue ter um tráfego, eu não digo infinito, porque às vezes você perde posição, mas se você estiver bem posicionado ali na pesquisa do Google, você vai receber tráfego de graça e durante muito tempo. Então, enquanto as pessoas tiverem interesse naquela palavra-chave, interesse ali no seu conteúdo estiver atualizado, você vai estar sempre recebendo gente. Então, é um investimento que você faz uma vez para trazer visitas aí. Vamos colocar para sempre, é um pouco exagero, mas quase isso, vai. Então, a longo prazo, ao contrário do pago, que você assim, desligou, fechou a torneira, para na hora.
Então não dá pra você só contar com isso, né? Porque aí porque se você precisa para crescer cada vez mais só contar com tráfego pago, chega uma hora que a conta não fecha. Então você precisa ter as duas fontes aqui, porque aí às vezes uma vai compensar a outra. Então, tem as vantagens de uma, tem as vantagens de outra, mas não dá pra depender nem de uma nem só de outra, né, Vânia? Exatamente. Se você faz o bom trabalho no orgânico, que é, na nossa visão, o que dá resultado, você saber o que você comunica e onde você comunica, então o que você precisa falar para que você vá despertar na pessoa uma emoção, vai fazer a pessoa tomar uma ação, né? E aí isso daí pode variar, assim, qual que é o seu objetivo, né? Esse objetivo com esse conteúdo pode ser alcançar mais pessoas, conseguir mais compartilhamentos no direct, porque compartilhamento hoje em dia é indicação, quanto mais as pessoas compartilham direct story, atrai mais gente. Esse é o objetivo do meu conteúdo. Esse objetivo do meu conteúdo é fazer as pessoas ativarem uma automação, como a gente falou no episódio passado, ou clicar no link da bio, ou ali no story também, clicar no sticker, enfim, qual que é o objetivo do seu conteúdo? E aí o que isso está relacionado, obviamente, com o seu negócio? E o que você precisa comunicar para alcançar esse objetivo? A gente consegue com a estratégia, né? E a gente acredita muito, baseada na metodologia, na nossa metodologia, que é o que a gente faz, o que está validado, porque a gente faz isso né? A gente tá desde 2014 nesse mercado, então a gente tem essa validação do que a gente faz que dá resultado. Quando você sabe fazer isso tudo no orgânico, tá bem feito, e aí o seu seguidor está consumindo um conteúdo aqui, mesmo que não seja todos, está consumindo um conteúdo aqui, consumiu um outro, você está gerando para ele ali essa identificação com a marca, a pessoa cada vez se torna mais parte da sua comunidade, ela quer mais fechar com você ali, né? Ela quer estar juntinho de você. Vai fazendo isso no orgânico. Quando você está em um momento de campanha, por exemplo, que você precisa aí sim alcançar essas pessoas, né, para comunicar que tem carrinho aberto para um produto digital, ou que na quinta-feira você faz um happy hour ali no seu restaurante, que a pessoa compra uma bebida e ganha outra, e que você não vai depender do orgânico, porque no orgânico não vai entregar para todo mundo, mas você tem uma base de gente que está engajada, pronta para receber essa sua próxima comunicação. Se você não está trabalhando o orgânico, tem uma conta ali que é só de fachada, posta qualquer coisa, ninguém tem interesse, ninguém engaja, não está falando nada com nada, você pode ficar lá, no tráfego pago, batalhando. Vai pôr dinheiro a rodo, né? Mas se você tem um probleminha na conta, pronto, parou. Cadê? Os clientes sumiram. Ou vai custar muito mais caro, né, Fê? A gente já viu acontecer. A gente já viu acontecer de perto, sabe? A produção de conteúdo que não existe uma marca por trás. E aí a gente tá falando marca, pode parecer um conceito muito distante na cabecinha, criar uma marca, trabalhar branding, mas não é nada disso, sabe? A marca é o significado que você coloca ali na cabeça das pessoas. É como as pessoas te enxergam, como que as pessoas te veem, o que você significa, né? E aí você pode estar querendo significar A na sua cabeça, mas não está trabalhando isso, tá significando B, uma coisa completamente oposta, tá gerando um sentimento ruim, né? Tá confuso, não tá comunicando. Aí as suas campanhas onde você tá investindo vão dar menos resultado por causa disso, e você não sabe. As campanhas vão dar muito menos resultado. As campanhas vai ficar mais caro, vai dar menos resultado. Se desligou, se fechou a torneirinha, pronto, acabou, não tem nada. É assim, a receita do fracasso. Uhum. Então não se preocupar em fazer o trabalho bem feito, desde sempre, pensando a sua comunicação, e aí trabalhando também o seu orgânico, esses pontos que você tem de graça para falar com o cliente, não vai adiantar colocar todo o dinheiro do mundo no tráfego pago. Você pode até ter um resultado ou outro, mas vai custar muito mais caro, você vai esgotar a fonte uma hora ou outra, e você vai ficar dependente disso, quando não precisava ser dessa forma. Exato. Não, e vamos combinar, né? Se a gente for pensar também, mais uma vez, trazendo pro tradicional aqui. Um cliente que ele vem por indicação, por exemplo, até pra gente, um cliente que ele vem por indicação, ele vem muito mais propenso a comprar, a fechar. Então, é diferente de um cliente que não nos conhece, não sabe quem nós somos, como que nós trabalhamos, não sabe nada do histórico.
e aí ele é impactado por algum conteúdo, um anúncio que ele viu. Ele vai vir num nível de consciência a respeito do negócio completamente diferente. O que não quer dizer que a gente possa só depender de um ou outro para crescer. Uma empresa ela precisa ter, mais uma vez, tráfego e oxigênio. Então, preciso ter um fluxo ali de pessoas interessadas chegando o tempo inteiro. Só que aí eu diversifico. Porque às vezes até a minha aquisição de tráfego ela pode estar equiparando ali, né, no lucro, ou até dando prejuízo, mas aí eu tenho outro que compensa no orgânico, então eu consigo, depois de um tempo até, aquela pessoa que eu não consegui fechar a venda na primeira vez, eu consigo impactar ela novamente de forma orgânica. Ela veio pelo pago, ela tá me dando prejuízo, mas ela ficou na minha base, e aí depois de um tempo eu consigo converter e transformar ela em cliente só com orgânico, eu não uso mais pago, então tem várias coisas que a gente consegue fazer. Eu acho que nem vai estender, porque dá pra usar assim. Dá pra estender. Dá pra estender muito de todas as estratégias que são possíveis de fazer, mas de qualquer forma, um não vive sem o outro, né? Então a gente precisa investir nos dois. Então se você vai contratar bons profissionais, ótimo, você tá no caminho, mas você também vai ter que ter aí a consciência de que você vai ter que separar uma verba para investimento, porque um não dá sem o outro. Se você só vai fazer lá, contratar alguém para fazer teu tráfego e não ter quem crie a mensagem, as campanhas, as artes, os vídeos, ou seja, quem cuide da mensagem, isso aqui, ó, essa escala, não vai ter escala, você pode ter certeza, vai ter dinheiro rasgado, assim, no máximo você vai ser ineficiente, você pode até atrair o cliente, mas ele vai te custar muito mais caro do que se você tivesse as duas pontas sendo feitas de uma forma igualitárias, vamos dizer assim, né? Dando cada uma delas o seu peso correto. Aí você vai ter resultados mais rápidos, você vai escalar e você vai conseguir metrificar melhor o resultado. Que quando a gente faz campanhas, a gente consegue ver toda a jornada do cliente. Então é muito mais eficiente do que se a gente só contar ali com as métricas do orgânico, né? Que o orgânico nos dá. Então a gente consegue acompanhar o cliente aí em todas as etapas da jornada e saber se aquele cliente que a gente está impactando lá na ponta, muitas vezes de forma orgânica, ele está, no fim do dia, me gerando venda. Tá? Então, a gente consegue fazer melhor assim. A gente está comprando um serviço, né? Então, a gente consegue metrificar muito melhor o pago do que o orgânico, porque quando você, por exemplo, clica naquele botãozinho azul de turbinar, você está comprando um serviço do Instagram, ou qualquer outra ferramenta que seja, né? Mas citando o Instagram como exemplo. Então você comprou o serviço, eles precisam te entregar algo a mais. Então, às vezes, a gente tem uma série de limitações para avaliar, sim, o conteúdo orgânico. Às vezes dá um bug no Instagram, às vezes os números não batem um pouco ali. Então, a gente, no orgânico, pode ter um pouco mais de dificuldade, embora seja possível, sim, verificar no orgânico. Mas o pago te dá mais resultados, né? Você consegue metrificar muito melhor, porque, afinal de contas, você comprou esse serviço. Porque você consegue taguear melhor e ver onde veio aquela pessoa, qual foi o caminho que ela percorreu, né? O orgânico às vezes fica muito bagunçado. Quer dizer que tá 100% correto? Não, nunca vai ser possível. Às vezes a pessoa pode ter sido impactada por algo que ela viu, que ela não curtiu, que ela não interagiu, que ela não fez nada, e ela viu 1, 2 vezes e em algum momento comprou, só que ela não esboçou nenhuma interação com aquele conteúdo. Pode acontecer? Pode, é o comum? Nem tanto, mas acontece. Eu sou dessas. Eu não interajo com nada, mas eu compro. Eu também sou difícil. Então, mas o pago dá pra gente, por exemplo, né, para um cliente recente que fez um lançamento, a gente depois ali, com uma métrica que vem do pago, a gente consegue entender, além de entender quantas vendas orgânicas foram feitas, quantos leads foram captados, quantas vendas orgânicas foram feitas, a gente consegue ver até mesmo através de tags ali, né, depois quando a gente puxa essas métricas, a gente consegue ver não se o cliente seguiu a gente há quanto tempo. Se a gente não fez uma pesquisa, a gente não entende. Só pelos dados que a ferramenta dá pra gente, porque a gente está investindo dinheiro nela, a gente não consegue. Mas a gente consegue, por exemplo, ver esse cliente que comprou aqui, ele já tinha se cadastrado alguma outra vez para participar de algum evento meu online? Ah, já sim, tem 3 tags. Então
ele participou de 3 lançamentos e só comprou nesse no quarto. Ou não, esse daqui, não sei que data ele começou a me seguir, mas eu sei que ele é o primeiro lançamento dele, ele comprou. Então, aí você consegue ver mais ou menos. Um cliente talvez um pouco mais recente, um cliente talvez um pouco mais antigo. Isso traz pra gente também alguns números. Quando a gente mistura os dois, né? O pago traz pra gente também algumas informações e depois a gente vai voltar. Obviamente tem que ter uma inteligência e usar isso no orgânico. Para usar no orgânico, o pago potencializou o orgânico, deu informação para o orgânico, a gente usa o orgânico, potencializa o pago e vai virando um ciclo onde a gente vai conseguindo ser cada vez melhor, tendo resultados cada vez melhores com a nossa comunicação. Isso aí, até você falou dos dados, né? Uma coisa boba, por exemplo, que não tinha, mas que a gente ficava assim, né? Meu Deus, como não? Você não conseguia ver o número de seguidores que um Reels estava trazendo pro perfil. Gente, você só conseguia ver quando você impulsionava esse conteúdo. Qual que era a dificuldade, Zuki? De colocar. Agora, graças a Deus, isso não está mais assim, a gente consegue saber. Agora tá disponível. Né? Quero saber, aquele conteúdo está sendo eficiente em trazer gente nova pro perfil? Se ele é o objetivo, eu quero olhar para isso. Você só conseguia fazer isso no pago. Agora você faz no orgânico, porque como o Van bem falou, né, é lógico que eles vão privilegiar quem está trazendo receita aí pro negócio. Não só por isso, mas porque realmente a gente consegue ver outras etapas da jornada que a gente não consegue ver tão bem ali com as métricas que o Instagram nos dá, ou que o YouTube nos dá, que o YouTube é até melhor, né, no quesito métricas, mas enfim, que nenhuma ferramenta ali só orgânica, ela vai dar todo o cenário que a gente precisa para ter uma noção, né, se toda estratégia, porque não se separa uma coisa da outra, né, mas se toda estratégia, ela está sendo eficiente. Porque eu posso estar atraindo muita gente, mas lá no fim da esteira ninguém está comprando, então se ninguém está comprando, significa que eu estou atraindo as pessoas erradas. Ou eu estou fazendo muitas vendas, eu estou convertendo muito bem a base ali que eu estou conseguindo atrair. Então, será que eu não consigo expandir esse alcance e alcançar mais pessoas com esse perfil? Que aí a ferramenta paga, ela consegue me dizer, olha, eu tenho aqui pessoas que têm interesses semelhantes a esse perfil de pessoas que já compraram de você. Você gostaria que eu encontrasse mais pessoas assim? E trouxesse a sua mensagem para elas? É óbvio. Então, o pago faz isso. Então, juntando os dois, aí você tem o melhor dos mundos. É isso, né, Van? Exatamente. É isso. A questão é saber usar. É usar com estratégia, inteligência, saber onde entra, né? Qual momento você usa os dois, um de cada vez, os dois ali ao mesmo tempo, mas é entender realmente como que você consegue usar para potencializar aquilo. E sempre fazer com intenção, então com intenção você faz com estratégia, sabendo o que você está fazendo, sempre metrificando, sempre de olho naquilo ali. E a Fê muito bem disse, a gente ajustando ali os ponteiros, né? Para ver onde que a gente consegue direcionar, apontar o canhão, quando a gente encontrar algo que está dando muito certo. Isso aí, pessoal. Então, toda quinta-feira estamos aqui neste mesmo YouTube, que você, se não está inscrito, por favor, se inscreva neste canal. Deveria, né, para receber aí as notificações dos próximos episódios. A gente está sempre trazendo aqui os bastidores, né, de tudo que a gente faz aqui na nossa agência, né? Então, tudo que a gente descobre, a gente não esconde, a gente compartilha. Nós somos, assim, realmente muito generosos com as nossas descobertas. Muito. Então, se você, de alguma forma, trabalha com marketing ou é dono de negócio, por que não, né? Coloca aí no seu fone, lavando a louça, como a Van sempre dá esse exemplo, porque a gente tá no Spotify também. Você não precisa é porque eu faço isso. Eu também. Mas eu faço no YouTube. Eu gosto de ouvir no YouTube, de qualquer forma. Eu também. Mas a gente tem para todos os gostos. Nós estamos no Spotify, aqui no YouTube, lá no Instagram, @me-chama-de-MKT. No LinkedIn também, nossos LinkedIns pessoais, né? Fernanda Deljudes e Vanessa Alckmin. E toda quinta-feira aqui também com um episódio novo pra você. É isso aí, né, Van? Isso aí. Então até a próxima quinta. Até.